Olá, queridos, Pastor Custódio, prazer poder ir a você através desse vídeo mais uma vez. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito interessante, Muito interessante. Eu quero falar sobre como uma pessoa pode liberar a sua fé, verdade? É muito interessante esse assunto porque geralmente você encontra as pessoas falando, continuamente que tem fé, declara a sua, fala que tem fé em Deus, mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Gostaria que você pudesse aí estar curtindo, o nosso canal, se inscrevendo lá, e com certeza Deus vai abençoar. Compartilha, tá bom? Para a glória do Senhor. O texto que eu quero basear esta palavra está aqui, Eu vou ler dois textos. Um deles está em segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 13, diz assim: olha, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos, E outro texto que eu quero ler está aqui no Salmo 127, que diz assim, verso 1: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Tem tradução que diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a minha fortaleza. O Senhor é a minha fortaleza, de quem temerei? Queridos, eu gostaria de falar um pouquinho, uma das razões que me despertou, a falar sobre isso, como a pessoa pode liberar a sua fé, qual a maneira certa de liberar a fé que a pessoa professa ter. Queridos, uma das coisas que me chama a atenção nisso, eu vejo constantemente pessoas falando, falando até em Deus, falando em nome de Deus e tudo, constantemente, mas a verdade é que, e às vezes você até questiona, indaga essa pessoa, e ela fala, não, ela fala muito de Deus e tudo, porém, queridos, eu quero dizer para você uma coisa interessante sobre isso. O fato, às vezes, da pessoa falar o nome de Deus não significa que ela está 100%, ela está ali integralmente confiando em Deus. Porque infelizmente você fala assim, pastor, mas por que isso? É porque às vezes a pessoa ela fala tanto sobre Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, mas ela não sabe expressar a sua fé de uma maneira correta, de uma maneira ativa, de uma maneira que realmente toca os céus, de uma maneira que agrada a Deus. E existem pelo menos duas maneiras de uma pessoa liberar a fé que ela diz ter, E a primeira maneira que nós podemos liberar a nossa fé, uma pessoa pode liberar a sua fé, é através das suas declarações, É através das suas declarações, daquilo que ela declara, daquilo que ela fala, sabe, diariamente, constantemente, Olha o que está escrito no texto da carta que eu li, 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, ele está dizendo assim, temos, portanto, o mesmo espírito de fé, Como está escrito, crie, por isso falei. Nós também cremos, por isso falamos. Então o apóstolo Paulo está falando duas coisas interessantes aqui. Ele está falando que ele tinha uma fé, uma confiança, em Deus, tinha uma fé, um mesmo espírito de fé, Assim como a dúvida é um espírito, a fé também é um espírito. Então nós temos, Paulo está falando com a igreja de Corinto, ele está falando, olha, nós temos o mesmo espírito de fé, que agia no Senhor, no Filho de Deus nessa terra, o mesmo espírito de fé que agiu nos profetas, em tantos homens e mulheres de Deus que Deus usou no passado. E ele fala algo interessante aqui. Ele fala a primeira maneira que uma pessoa que professa ter uma fé em Deus, ela deve liberar essa fé, é através das suas declarações. Olha, ele falou, cri, por isso falei, Cri, por isso declarei. Ou seja, as minhas declarações, sabe, elas
ela é a primeira forma, a primeira maneira de uma pessoa liberar a fé que ela diz ter. Ou seja, a Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração. Não tem como você dizer que o teu coração está cheio de fé e a sua boca sair declarações de dúvida, declarações de medo, declarações de incredulidade, sabe? Então o que acontece? Infelizmente muitas pessoas professam até acreditar em Deus, no entanto elas não sabem, não aprenderam ainda a liberar a fé que elas têm. E a primeira maneira de liberar a fé, sabe, é as suas declarações, é através daquilo que a pessoa fala, sabe? Então, querido, eu posso liberar declarações de fé, de confiança, sabe? Eu até digo aqui, eu escrevi uma frase interessante aqui hoje, né? Quase que eu ia dar o tema dessa mensagem sobre isso, né? O que eu ia falar aqui hoje? Sobre confiança. Olha o que está aqui no Salmo 120, no Salmo 27. Olha o que o salmista Davi, no Salmo 27, eu vou ler de novo para você. Olha o que Davi estava. Eu vou te mostrar o que uma pessoa que libera, que aprendeu a liberar a sua fé de uma maneira correta, como que ela declara. Olha o que Davi está dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Querido, uau, que declaração profunda. Davi estava, diga-se de passagem, em um momento difícil, sabe, perante os seus inimigos, envolvido por oposições, mas no entanto ele está aqui nesse Salmo 27 fazendo declaração de alguém que crê em Deus, que tem confiança em Deus e que estava liberando. Olha a declaração, ou seja, sabe, a confiança que a gente tem em Deus faz com que as nossas declarações sejam declarações ativadoras, declarações proféticas que tocam o coração de Deus, que mexem com o coração de Deus. Então, querido, eu quero dizer para você que a primeira maneira que uma pessoa tem para liberar a sua fé de uma maneira correta é através das suas declarações. Toma muito cuidado com as suas declarações, elas podem trazer bênçãos sobre a sua vida, como pode trazer maldições, né? E outra maneira, a segunda maneira de uma pessoa liberar a fé que ela tem é através das suas ações. As suas atitudes, sabe, vão revelar, sabe, confiança, vão revelar segurança, vão revelar certeza, vão revelar esperança, sabe, firmeza. A frase que eu escrevi aqui hoje é, olha, confiança, o agente ativador das ações e declarações proféticas. Sabe, querido, uma confiança, uma fé, sabe, liberada de uma maneira correta, ela faz com que uma pessoa tenha atitudes, sabe, que realmente vão tocar os céus e revela confiança em Deus. Ela vai ter ações e declarações que revelam a confiança que ela diz ter em Deus, né? Eu oro, você vai encontrar pessoas na Bíblia tendo atitudes, ações que tocaram o coração de Deus. Por exemplo, a Bíblia fala sobre uma mulher que há 12 anos sofria, mas ela declarava, sabe, ela ouviu falar que Jesus estava próximo, ela precisava do milagre, ela fez essas duas coisas, ela falou, saiu de casa, sabe, Jesus estava próximo de onde ela estava. Primeiro ela levantou, 12 anos ela estava sofrendo com hemorragia, os médicos não tinham resolvido o problema dela, mas ela ouviu falar que Jesus estava próximo, curando. A Bíblia diz que ela levantou e mesmo fraca, ela foi em direção a ele, sabe, olha a ação desta mulher, né? Ela foi em direção a ele, ela teve uma atitude, sabe, ela agiu, porque a fé sem obra, sem ação é morta. Ela agiu e foi em direção a ele, mas a Bíblia fala que enquanto ela ia, mesmo limitada pelo sofrimento, ela ia declarando, ela falou assim, olha, se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curado. Eu não preciso nem que ele ore para mim, nem toque, nem ponha sua mão sobre mim. Olha a declaração que ela foi em direção a Jesus. Ela foi dizendo, olha, se eu apenas tocar, eu vou ser curada. E a Bíblia diz que assim ela fez. Ela chegou por trás de Jesus, no meio da multidão, tocou, fez aquilo que ela estava declarando e ela agiu também, né? Então, aprenda a liberar a sua fé de uma maneira correta, e eu e você vamos experimentar muitos milagres de Deus e muitos sinais do Senhor com mais frequências, né? Ações,
né? E declarações proféticas, declarações de confiança, como Davi, no meio das lutas dele, ele declarou: olha, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha fortaleza, de quem temerei? Quero deixar esta palavra com você, amém? Um abraço, que Deus nos ajude, até a próxima, a joia?